Momento do Discipulado. Uma das lições importantes que a gente precisa aprender é a necessidade da disciplina. Isto para que sejamos discípulos e para que depois possamos fazer discípulos agradando a Deus. Disciplina é necessária e quem é pai sabe como é importante disciplinar os filhos enquanto é tempo, até os 5 anos de idade. Depois vai ter pouco valor. Se você resolver querer disciplinar filhos só depois de 5 anos, já perdeu a grande oportunidade. Tem que ser desde cedo, quando nascem, disciplinando. A disciplina é estabelecer hábitos, é corrigir desvios. A criança desde cedo manifesta desvios, porque ela já nasce com a concupiscência da carne, nasce com o pecado original. A criança já nasce tendente para o pecado. Ninguém precisa ensinar a um bebê a fazer manha. Ninguém precisa ensinar a fazer manha para querer colo ou fazer birra, não quer a mamadeira porque ele está querendo colo. Qualquer coisa assim, a criança já nasce com isto, precisa ser disciplinada desde cedo. Aquele que ama o filho cedo o disciplina, a Bíblia nos ensina. E então ensinar a ter hábitos, hora de dormir, hora de comer, e corrigir erros e desvios desde cedo. A criança precisa aprender a obedecer. E para aprender a obedecer, ela tem que negar o seu eu e reconhecer a autoridade do pai, da mãe, de quem manda. E para isso ela vai precisar ser corrigida, disciplinada. E fisicamente, criança pequena só aprende com disciplina física. Não adianta argumentação, não adianta privar uma criança de algo que ela quer, um bebê. O bebê não vai entender. A única linguagem que entende é a disciplina física. Os pais têm que disciplinar os filhos para ensiná-los a obedecer. A disciplina visa também criar hábitos. Os hábitos são uma ajuda muito grande que nós temos quando nós nos habituamos cedo de manhã, acordar, fazer isso, aquilo, e estabelecemos um hábito, escovar os dentes, fazer um alongamento, uma ginástica. Aquilo vira um hábito e se incorpora na nossa natureza. Alguém disse em latim que hábitus segunda natura est. O hábito é uma segunda natureza. Depois que você incorpora o hábito, é como se aquilo fosse natural em você. Automaticamente você vai fazer aquilo porque criou aquele hábito. A educação é ensinar a criança o condicionamento para a vida e os hábitos principais. Hábito de se vestir, estar vestido, usar uma roupa limpa, trocar de roupa na hora certa, quando for ao banheiro fazer necessidades, se limpar, etc, etc, escovar os dentes, comer na hora certa, tudo isso são hábitos saudáveis, hábitos que ajudam. E para formar hábito numa criança, só se forma com disciplina. Se a gente for oferecer à criança, você quer aqui um arroz com feijão, uma carninha, uma batata, a criança vai preferir bala, doce, biscoito, ela vai preferir outra coisa. Mas precisa corrigir, disciplinar para que ela coma o que é melhor, necessário. Salada. Criança não costuma gostar muito de salada. O segredo da salada é o tempero. Salada crua, sem tempero, é intragável, dificílimo.
qualquer um vai hostilizar. Mas quando a gente tempera no capricho, que coisa gostosa é uma salada bem temperada. A gente deve usar isso para criar o hábito na criança de comer salada. Mas a criança não nasce gostando de salada, ela tem que aprender. Então a gente força a disciplina para criar o hábito, depois ela mesma vai querer por si só. Então entenda isso, na vida espiritual temos que disciplinar o novo convertido, o novo discípulo, ele tem que aprender a obedecer, não vai à reunião quando ele quer, nem chegar na hora que ele quer, ele tem que se disciplinar a participar da reunião desde o início, não faltar culto a Deus, isso é um mínimo que se pode esperar de uma pessoa que quer a Deus, disciplinar desde o início, porque se deixarmos a vontade da pessoa, depois ela nunca vai se disciplinar. A autodisciplina é muito difícil, a pessoa se disciplinar a si mesma, negar o seu eu é muito difícil. Então, o melhor é disciplinar a criança desde cedo, disciplinar o discípulo, novo convertido, novo discípulo, também desde o início da sua caminhada cristã, e vai aprender com tranquilidade. Agora, se deixar ficar crente velho para criar um hábito, vai ser duro. Eu não me esqueço daquela irmã que eu era membro da igreja, mas eu nem sei como era membro da igreja, mas era muito falha, e eu fui visitá-la com outro pastor, com muito amor e tratando bem, e lá pelas tantas eu disse: pois é, minha irmã, nós temos sentido sua falta lá nas reuniões, nos cultos da igreja. Já vem me passar carão, né, pastor? Já vem me passar carão. Eu fiquei sem jeito. Eu era um pastor novo ainda, eu tenho quase 50 anos, eu fiquei sem jeito. Ela não aceitou algo tão simples, tão claro, que eu falei com tanto jeito, pisando em ovos, ela não aceitou. Crente velho é assim, não aceita. Mas quando a gente ensina desde o início, com facilidade a pessoa aprende, são hábitos. Interessante. Eu tenho uma neta, uma gringuinha que mora no Canadá, com seus 5, 6 anos, ela já fala inglês direitinho. Por quê? Porque convive, aprendeu desde cedo, isso é natural. Ela já tem dificuldade em falar o português, ela tropeça no português, mas o inglês ela fala com facilidade, hábito, desde cedo ela começou a ouvir e falar o inglês. Qualquer coisa é facilitada quando a gente começa com disciplina desde o início. Aprenda, meu irmão, se você já virou crente velho, se esforce por ser humilde na presença de Deus e se autodisciplinar, mas ajude os novos a se disciplinarem, e vai ser para eles uma bênção. Aprender isso desde cedo é uma bênção na vida de alguém, como ser um cristão, criando bons hábitos, sendo disciplinado a obedecer, a ser um cristão verdadeiro e temente a Deus, ter o temor a Deus desde cedo. Essa pessoa vai ser sábia, vai ser um cristão que dá fruto, vai ser alguém que traz alegria ao coração de Deus e a todos os irmãos da igreja. Por que então nós não fazemos isso? Cuidamos bem de todos que começam. A pergunta é essa: você quer colaborar, você quer fazer a sua parte para que todos que estão começando, comecem bem e a gente discipline para serem bons cristãos, obedientes e terem a bênção de Deus em tudo que fazem, terem a sabedoria, que Deus nos ajude a colocarmos isso em prática. Se não temos muita esperança com os crentes velhos, mas pelo menos com os novos a gente comece bem, com cada um desses novos que Deus está nos dando. E isso é fundamental. Tem que colar com a pessoa e disciplinar para criar bons hábitos, hábitos de ler a Bíblia, de orar nas reuniões e, enfim, esses hábitos bons que vão ser incorporados na vida de alguém para o seu crescimento espiritual. Vamos fazer a nossa parte? Entenda isto.